Olá, sou o professor Almir Marchetti e na piscina de dicas de hoje eu vou falar da braçada do nado de crawl. O nado de crawl, que é um nado assimétrico, ou seja, a gente faz movimentos alternados de pernas e braços. E hoje a gente vai dar algumas dicas a analisar esses movimentos alternados dos braços e como fazer para buscar o seu melhor desempenho. Nosso foco hoje é analisar a fase subaquática do nado de crawl. Quais as etapas do braço do crawl e como a gente vai movimentá-lo ali com maior eficiência. Então, ele é caracterizado por uma fase aérea, que hoje não importa aqui pra gente, mas que é a fase de recuperação, mas o que importa hoje é a fase de propulsão dessa braçada. Então, nosso movimento do braço do crawl, o movimento do braço do crawl, ele é caracterizado, segundo o Maglisco, por essas etapas. E essas etapas, essas fases que a gente vai passar agora aqui. Então, a primeira etapa, ela corresponde à entrada e ao deslize do braço na água. Então, a hora que a gente entra com o braço na água, alonga lá na frente para o deslize. Essa etapa, ela não gera propulsão. E um detalhe, importante entrar com a ponta dos dedos na água. Então, entrada e deslize. E a gente pode ver aqui na vista frontal a figura do nadador com entrada e deslize. Tem também a lateral, né, com o movimento 1 e 2, que é entrada e deslize. O braço entra um pouco abaixo da superfície e ele vai afundando. Para quê? Para ir para a terceira fase. A segunda e a terceira, que é a varredura para baixo. Então a gente tem entrada e deslize, a varredura para baixo, que também não é a fase propulsiva da braçada. E após a varredura para baixo, o agarre. Então o agarre é o momento que o braço está numa angulação mais ou menos de 90 graus, alinhado antebraço com a mão, e a partir do agarre é que começa o movimento propulsivo da braçada. Então, ó, entrada e deslize, varredura para baixo, agarre, e depois do momento de agarre, inicia a fase propulsiva da braçada. Inicia com a varredura para dentro. Lembra o seguinte, pessoal, todo o movimento do braço, do nado de crawl, ele sempre vai ser para trás. Então ele é para dentro e para trás. Então a varredura para dentro. Depois, a varredura para cima. A gente vai ver nas imagens. E finalização e saída. Então, recapitulando as fases da braçada subaquática do nado crawl: entrada, deslize, primeira varredura para baixo e agarre. Após esse movimento, começa a fase propulsiva da braçada, que a gente vai fazer a varredura para dentro e para trás, obviamente, para cima e para trás, a finalização e a recuperação do braço. Vamos olhar nas imagens aqui? Então, nessas imagens, a gente vai conseguir ver essa braçada aqui. Eu vou parando, vamos ter como base o braço esquerdo do nadador. Então, o braço esquerdo do nadador, a gente chegou a entrada e deslize, e aí é o momento teve a varredura para baixo, e aqui é o momento do agarre. Então, o momento que ele está preparando o braço para iniciar a fase propulsiva. É a melhor angulação do braço para aplicação de força do nadador. E aí eu vou clicando e parando a imagem aqui. A gente vai para a segunda fase, varredura para dentro e a finalização. Vamos olhar de novo. Então, essas imagens são do Go Swing. Ali, ó, varredura para baixo. Então, primeira varredura para baixo.
Primeira varredura para baixo, vamos olhar a imagem ali geral. Deslize, varredura para baixo, para dentro, para cima e finalizando com o braço lá atrás. Vamos olhar de novo. Sempre o cotovelo em todo o movimento do braço mais alto que as mãos, no movimento de propulsão e no movimento de finalização dessa braçada. Então, vimos ali as etapas, as fases, segundo o Maglisco, da braçada subaquática do nado crawl. Algumas dicas aí para a gente melhorar o desempenho desse movimento do braço. Então, a primeira dica aqui, sempre espere até ter obtido uma posição de agarre, que eu já havia falado antes, com o cotovelo alto, antes de aplicar a força na água. Então, se queremos projetar nosso corpo para frente, a ação do meu braço tem que ser para trás. Então, na água, quando a gente empurra a água para trás, nosso corpo vai para frente. Então, quando o nadador já entra e já faz a força na primeira varredura, isso está levando ele para onde? O corpo do nadador para cima e não para trás. Então, sempre aplicar a força após o agarre. Já disse também, mas vamos reforçar, as primeiras fases da braçada subaquática não tem efeito propulsivo. Então ela é para deixar a sua braçada na melhor posição, na melhor angulação para aplicação da força. E sempre dê braçadas diagonalmente para trás. Então, o que eu falei, a braçada ela sempre varredura para dentro e para trás, para cima e para trás. Porque a gente precisa projetar o nosso corpo para frente. Então aqui nessa figura, vocês conseguem ver aqui o pontilhado são as fases do braço que não gera propulsão. Entrada e deslize, varredura para baixo e agarre. E as fases que a linha está contínua é o momento em que a braçada gera propulsão. É onde o nadador tem que aplicar a força ali com mais eficiência no braço. Outra dica importante ali, em relação à velocidade da braçada. Então, a velocidade das mãos, ela deve acelerar a cada mudança até o final da braçada. Se a gente olhar esse gráfico aqui, então esse aqui corresponde ao movimento do braço esquerdo. Então aqui, ó, ele está a entrada e deslize, ele está ali numa velocidade de 3 metros por segundo, no final do deslize ele caiu para 2 metros por segundo, até o momento da varredura para dentro, em que o braço acelera, vai para 3, finalizando ali, né, no final da varredura para cima, na maior velocidade, quase 6 metros por segundo. Então, a velocidade do braço do nadador, ela vai mudando de acordo com a fase propulsiva. Ela começa lenta e acelera até o final. E a gente pode ver esse mesmo comportamento no movimento do braço direito, atingindo o pico ali no final da varredura para cima. Dito isso, então, a gente vai falar um pouco das sincronizações da braçada. O que são as sincronizações do braço de crawl? Então, a gente vai falar da relação da sincronização e do desempenho dessa braçada. Então, Chollet, em 2000, ele estudou exatamente isso, a relação da sincronização com o desempenho. Ele chama de IDC, o Índice de Coordenação, e que afeta o desempenho dos nadadores. Isso variando o ritmo de nado e a prova. Então, numa prova de velocidade, qual é o modelo de sincronização de braçada mais eficiente? Numa prova mais longa ou num nado mais solto, qual o modelo de sincronização mais eficiente, em que gere mais desempenho em nosso nadador e nosso aluninho lá da academia? Então, Chollet ele trouxe 3 modelos de sincronização. Veja bem lá, a gente falou das etapas da fase subaquática
E agora a gente vai relacionar ela, imaginando essa etapa, a gente vai relacionar ela com a sincronização que gera desempenho, segundo Chollet. Então a gente tem 3 modelos de sincronização. O primeiro é nadar a sincronização dos braços por deslizamento. O que é deslizamento, pessoal? É que em algum momento desse nado, dessa braçada dos nados, nenhum dos 2 braços geram propulsão. Nenhum dos 2 braços. Eu vou mostrar aqui, depois a gente vê a imagem. Então, esse braço está lá na fase de entrada e deslize, ou varredura para baixo, e esse outro braço está recuperando. Então, quando um braço, entrada, deslize e varredura para baixo, o outro braço está recuperando. Nenhum dos 2 braços geram propulsão no nado. E aí, esse braço gera propulsão, e aí depois volta de novo. Então, a sincronização por deslizamento é quando, na braçada do nado, nenhum dos 2 braços estão gerando propulsão. E se a gente for pensar, esse é um nado padrão, é uma sincronização padrão que nossos alunos na academia nadam e que em provas mais longas a gente começa a nadar por deslizamento. E o Chollet diz até o seguinte, que os melhores nadadores eles conseguem dentro de uma prova variar os 3 padrões de sincronização dos nados. Aí a gente vai para outro modelo de sincronização que é a oposição. Ou seja, a todo momento tem um braço gerando propulsão. A todo momento. Quando um está recuperando, o outro está gerando propulsão. Então quando o braço ele já está na fase propulsiva dele, que é, lembra lá, a varredura para dentro, o outro braço está recuperando, a hora que esse braço finalizar, o outro já está na fase propulsiva da braçada. Com as imagens a gente vai ver legal. Então tá aqui. Oposição é uma ação propulsiva contínua. Próximo à finalização de um braço, ou seja, final da fase propulsiva que acontece na varredura para cima, acontece junto com o início da fase propulsiva do outro braço. E por fim, a braçada por sobreposição, quando há uma dupla propulsão de braços. Ou seja, um braço ele está na varredura lá, iniciando a varredura para dentro, e o outro ainda está finalizando a varredura para cima. Então é uma dupla propulsão. Isso em situações de nado muito rápido. Tá? Então os grandes nadadores eles variam esses 3 modelos de coordenação ou de sincronização da braçada do nado crawl. Nós aqui da metodologia, a gente criou uma rotina para o aprendizado da natação, em que as crianças no nível de iniciação e até chegar no aperfeiçoamento dos nados, a gente sempre cobra dos alunos ou aplica um nado por deslizamento. Que ele é um nado mais tranquilo, é um ritmo mais fácil de nadar. E depois a gente vai ensinando para os alunos esses outros padrões, né, por oposição e sobreposição de nado. Vamos olhar as imagens aqui? Então, eu trouxe 2, uma por deslizamento, então vamos olhar a imagem por deslizamento vista de cima. Então, olha lá, um braço está alongando, o outro está recuperando. Esse é um padrão de nado por deslizamento. Não confundam, pessoal, com pegada dupla. Não é pegada dupla. Então, deslizamento, quando em algum momento desse braço, dessa braçada, nenhum dos 2 braços estão gerando propulsão. E a gente pode ver bem aqui na imagem desse nadador. A gente vai olhar 2 de oposição aqui. Então, oposição. Então é um padrão mais rápido de nado, e a gente vê aqui que em algum momento do nado, esse nadador está gerando propulsão.
vou usar essa imagem para a gente falar da sobreposição. Na sobreposição, quando esse braço estiver finalizando aqui, o outro ele já está na fase aqui de primeira varredura, né? A varredura para dentro no final desse movimento da varredura para cima. É propulsão dupla dos braços. Então, recapitulando, existem 3 padrões de sincronização e esses padrões criados por Cholet, ele visa melhorar a eficiência e o desempenho do nadador. Deslizamento, oposição e sobreposição. E a gente, conhecendo esses padrões, a gente pode também aplicar isso nas nossas aulas de natação, de aprendizado de natação, dando vivência para esses 3 padrões e também para os treinamentos e estratégia de prova em que o nosso nadador ele precisa mudar o padrão de coordenação do nado para buscar mais desempenho. Pessoal, espero ter contribuído com essas pequenas dicas sobre a braçada do crawl, enriquecendo as aulas de vocês e melhorando o desempenho dos seus nadadores ali. Grande abraço!